E aí, vamos falar de uma situação que, olha, acontece bastante. A gente contrata aquele plano de internet super potente, né? Sonhando que tudo vai voar, mas aí na prática, alguns aparelhos parece que não entregam aquela velocidade toda. É uma dúvida super comum e hoje a gente vai desvendar esse mistério. Pois é, a sensação de frustração é bem real. A gente paga por um serviço de ponta, mas a experiência ali no dia a dia, seja num celular mais antigo ou naquele notebook de confiança, simplesmente não acompanha. Afinal, por que isso acontece? A resposta, olha, é bem mais simples do que parece e tá ligada a uma ideia fundamental. Para a gente entender isso de uma vez por todas, vamos usar uma analogia, uma comparação que muda totalmente o jeito que a gente enxerga a velocidade da conexão. A ideia é parar de pensar na internet como só um número e começar a ver como uma grande estrutura. Funciona mais ou menos assim, ó. De um lado, tá o plano de internet. Pensa numa super rodovia, sabe? Novinha em folha, 5 pistas, asfalto lisinho, sem trânsito nenhum. E do outro lado, tá o aparelho. Ele seria tipo um carro antigo, um clássico. Funciona super bem, mas o motor dele tem o limite de velocidade que veio de fábrica. E é aqui que tá o pulo do gato. O plano de internet, a nossa rodovia, tá ali, ó, livre, pronta para que se corra na velocidade máxima. Só que o limite que a gente sente, ele não tá na estrada, ele tá no veículo. O gargalo, o que segura a velocidade, é o hardware do nosso próprio aparelho. Ok, beleza. Se o limite está no hardware, então onde é que ele se encontra? Geralmente, a gente tem 3 limitadores de velocidade técnicos que são os mais comuns nos aparelhos. Então vamos lá, são 3 os vilões mais comuns. Primeiro, o padrão do Wi-Fi. Sabe aqueles aparelhos que só se conectam na rede 2.4 GHz? Pois é, eles raramente vão passar de uns 50, 70 megabits por segundo. É um limite da tecnologia. Segundo, as placas de rede. Computadores mais velhos, com aquelas portas de rede Fast Ethernet, têm uma trava física, não passa de 100 megas. E terceiro, o próprio processador. Às vezes, o aparelho simplesmente não dá conta de processar os dados na velocidade em que eles chegam. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se um aparelho sozinho não vai usar toda a velocidade, para que serve ter um plano tão potente? E essa é a grande virada de chave. A resposta muda o nosso foco. A gente para de olhar para um aparelho só e começa a olhar para a casa inteira. A mágica de um plano de internet super rápido não está na velocidade de um aparelho, mas na capacidade total, na largura de banda que todo mundo junto pode usar. A gente não está mais falando de um carro sozinho na rodovia, e sim da frota inteira da casa usando essa estrada, tudo ao mesmo tempo. Pensa só no cenário de hoje em dia. Com essa nossa rodovia de 5 pistas, dá para ter alguém assistindo a um filme em 4K na sala, outra pessoa jogando online lá no quarto e uma terceira numa chamada de vídeo super importante do trabalho. Todos esses carros estão andando ao mesmo tempo, cada um no seu limite, mas o principal: um não atrapalha o outro, não tem engarrafamento. Esse é o ponto. A grande vantagem não é o número máximo que aparece num teste de velocidade, mas sim a estabilidade para todo mundo. Um plano mais robusto garante que a rede não vai ficar sobrecarregada, que não vai gargalar, mesmo com todo mundo conectado e usando a internet para valer ao mesmo tempo. Beleza, acho que o conceito ficou claro. A pergunta agora é, ok, e como eu faço para otimizar o uso e tirar o melhor proveito da minha conexão? Bom, existem algumas dicas bem práticas e diretas que ajudam bastante. Então vamos lá, são 3 dicas de ouro. Primeira, use o cabo. Sempre que der, conecte o computador direto no cabo de rede. É o jeito mais garantido de sentir a velocidade máxima do plano na veia. Segunda dica, no Wi-Fi, escolha sempre a rede 5G, a de 5 GHz. Ela é muito mais rápida que a de 2.4. E terceira, planeje o futuro. Quando for trocar de celular ou notebook, dá uma olhada se o aparelho novo já vem com Wi-Fi 6. Faz uma diferença enorme. No fim das contas, a grande lição aqui é essa mudança de perspectiva, sabe? A gente para de se preocupar só com aquele pico de velocidade num aparelho isolado e começa a pensar na capacidade total da rede da casa. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. O que é que mede de verdade uma boa internet? É aquele número que aparece num teste de velocidade feito em um único aparelho? Ou é a experiência de ter a casa inteira conectada, todo mundo usando ao mesmo tempo, sem nada travar, com estabilidade? A resposta, no fundo, parece estar muito mais na capacidade da nossa rodovia do que na velocidade de um único carro.